O que seriam esses misteriosos seres sombrios que vagam à noite em diversos locais pelo mundo? Seriam as famosas criaturas das sombras, ou o que? Quais seriam seus objetivos em aparentemente perseguir as pessoas que, de uma forma ingênua, cruzam seus caminhos? Eu nasci numa cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, mas moro no Rio de Janeiro desde os meus 8 anos de idade e nunca mais retornei para minha terra natal. Mas ainda possuo parentes por lá, como a minha avó, mãe da minha mãe. E outros parentes da minha mãe, como meus tios, tias, primos, etc. Naquela época eu tinha uns 6 para 7 anos e a casa da minha avó ficava no fundo de um terreno, e beirando a rua existia a outra casa, e entre as casas havia um enorme muro deixando um pequeno beco inútil que se iniciava beirando a rua que dava para um enorme terreno e no fundo a casa da minha avó. Todos diziam que aquele beco era assombrado. Naquela época era normal os banheiros ficarem do lado de fora, porque a maioria das casas não tinha canalização e nem esgoto, e o banheiro da casa da minha avó ficava a alguns metros de distância da casa. Em uma determinada noite minha mãe inventou de ir dormir na casa da minha avó comigo e minhas 2 irmãs. Nesse dia a casa da minha avó estava tão cheia de gente, que muitas pessoas dormiram na sala mesmo, e entre elas estava eu. Acontece que por volta das 2 da manhã eu acordei com muita vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Eu tentei chamar a minha mãe, mas ela não acordou de jeito nenhum. Então eu me enchi de coragem e puxei a velha porta de madeira e saí por aquela escuridão. O silêncio tomava conta naquele local e somente a luz da lua iluminava o caminho, mas deixava tudo mais sombrio. Eu olhei para aquele beco escuro e me veio um medo indescritível, mas eu resolvi mesmo assim ir até o banheiro. Quando cheguei no banheiro, puxei a velha porta de madeira e com muito medo fiz a minha necessidade e saí. Nessa hora o meu coração se encheu de pavor, pois vi um ser negro saindo daquele beco escuro e indo em minha direção. Ele não parecia andar, mas sim planar no ar. Mas antes daquilo me alcançar, eu vendo aquilo, corri gritando para a casa da minha avó, mas ninguém acordou. Eu puxei a velha porta de madeira tremendo de medo e me joguei dentro da casa trancando a porta. Então eu vi aquela coisa se aproximar da porta e sumir pela fresta da porta que estava iluminada pela luz da lua. Claro que ninguém acreditou em mim porque eu era uma criança, e por isso eu nunca mais contei esse caso para ninguém com medo de ser chamado de maluco. Em várias partes do mundo existem relatos de pessoas que avistaram criaturas bizarras e assustadoras, não tendo explicações sobre os misteriosos avistamentos. Casos de mortes misteriosas de animais e até de pessoas por criaturas não identificadas são descritas em várias partes do planeta, sendo casos nunca solucionados, mesmo sendo intensamente investigados. Quais criaturas seriam responsáveis por esses acontecimentos? Seriam essas misteriosas e assustadoras criaturas descritas por testemunhas oculares provindas do nosso mundo, ou viriam de outra dimensão ou mesmo do além? E quais seriam os seus objetivos em nossa realidade? Até o momento as respostas para essas perguntas ainda não foram respondidas. Será que um dia serão? Meu nome é Isidoro Sampaio. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com minha família no interior de São Paulo em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que os meus irmãos o ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não haviam numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças da nossa região.
Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal. Só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue, nada. Mas haviam 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo. Furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passado uma semana mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com nossos cachorros latindo bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu assim mesmo. Minutos depois nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado, e ele com os olhos arregalados contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente ele, olhando meio de longe, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé, e quando ela se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos, como fossem acesos. E foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada e era alto e forte, com ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo, Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então que meu pai convidou o Sr. João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio meu pai não quis, mas acabou deixando. Então no dia marcado, logo pela manhã saímos, eu, meu pai, meu tio Augusto e o amigo e vizinho nosso, Sr. João, saímos atrás daquela estranha criatura. Meu pai levava um rifle, meu tio e o Sr. João levavam cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Sr. João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros elas desapareceram.
meu pai, meu tio e o Senhor. João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta, e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas, e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem, e pelos sinais, havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue em seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o Senhor. João novamente, e disse iriam atrás da criatura, agora à noite, já que era nessa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada, disse que estava resolvido, e que iria resolver aquele problema e que não queria ver mais seus animais mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o Senhor. João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o Senhor. João levaram uma tocha cada um, e eu e meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não os encontramos, isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira em um determinado ponto da floresta, meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. Devia ser umas 22 horas mais ou menos. Então ficamos ali conversando um pouco, e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar, e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente e eram recentes. Então a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta, mas como antes, misteriosamente elas desapareciam. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o Senhor. João e o meu tio que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Então, alguns minutos depois ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata, por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores do que onde estávamos, e a escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da lua.
aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esqueceria por toda a minha vida, mesmo tendo hoje 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando e em seguida um tipo de um grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos bem lentos e com cuidado em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. Tinha os olhos vermelhos, parecendo acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas, e tinha aproximadamente de 2 a 2,2 metros de altura. Seu corpo parecia como o de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes, e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauros dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo. Ficaram paralisados. Todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio e o Sr. João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem fala por algum tempo, e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o Sr. João passou o resto da noite em casa com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam, e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demo que estava na floresta. Passadas algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto, e algum tempo depois mais um no sítio do Sr. João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta, e ficávamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o Sr. João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Eu acredito que fui o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses, e tinha pânico de até chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida, e não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme, com olhos vermelhos e corpo de lagarto? De onde veio, o que queria e para onde foi, jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe, e pode estar mais perto de nós do que possamos imaginar. Os antigos sempre recomendavam para que as pessoas evitassem sair às altas horas da noite, dizendo que acontecimentos estranhos ocorrem nesses horários. Eles tinham razão. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 1991, e jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu.
Nessa época eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos em um bairro um tanto afastado, sendo que eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite aguardando o meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local que morávamos, tendo uma muita mata em volta, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 23h55, eu ansiosa para que o meu marido chegasse, resolvi esperar ele no portão de casa. A rua estava deserta, só passavam alguns carros e eu continuei lá sozinha, olhando na direção em que meu marido chegaria. O bairro em si já era meio deserto por não possuir tantas casas, e eu ali no portão sozinha esperando o meu marido chegar. Ficava acompanhando as horas no relógio, quando noite que era pontualmente 0h, meia-noite. Nesse exato momento, de forma repentina começo a ouvir um som como se fosse de um apito, desses que os vigias noturnos usam. Fiquei procurando de onde viria aquele apito, tendo em vista que onde morávamos não havia guardas noturnos. Então, quando eu olho na direção do som, que era uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com um ser humano, mas com uma cor acinzentada e parecendo bem maltrapilho. Era como se as roupas estivessem todas esfarrapadas e ele não andava, flutuava no ar, parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava, depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei. Nem sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha dentro de casa com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali tremendo até o meu marido chegar. Quando ele chegou, eu contei o que havia acontecido, e ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. Não sei o que era aquilo e por que se deslocava daquela forma. Foi horrível a sensação de medo. Até hoje tenho medo de sair de casa sozinha de madrugada. Desde épocas remotas existem relatos de pessoas que avistam criaturas bizarras e inexplicáveis em diversos locais do planeta. De onde viriam essas estranhas e misteriosas criaturas e quais seriam seus objetivos? Será que poderiam entrar em nosso mundo através de portais interdimensionais que se abrem aleatoriamente em pontos específicos do planeta? Talvez essa resposta jamais teremos, ao menos por enquanto. Era mais ou menos meia-noite quando cheguei em casa, e isso deixou minha esposa muito brava. Então, para não discutir, eu fiquei na sala assistindo TV. Quando era 1h mais ou menos, eu escutei meus 2 cachorros latirem freneticamente, e os outros cachorros da rua também. Moro em um conjunto habitacional relativamente novo e estou lá desde o começo, portanto conheço quase todo mundo. Bom, voltando ao assunto, eu estava me incomodando com os latidos, então fui na janela gritar para que eles parassem. Geralmente eles me obedecem, mas dessa vez eles olharam para mim e voltaram a latir freneticamente. Bom, da janela do meu quarto eu tenho uma visão privilegiada da rua até o início do conjunto na rua principal. Naquela noite a rua estava clara e era o primeiro dia de lua cheia. Como os cachorros não paravam, eu fiquei na janela olhando para ver se tinha alguma pessoa encostada no meu muro, já que tem 2 árvores na frente da casa e lá fica escuro, e muita gente gosta de ficar lá para esperar as pessoas descerem do ônibus ou virem da rua. Então fiquei ali olhando, e nada de alguém aparecer ou os cachorros pararem de latir. Foi quando de repente eu vi uma coisa, parecia humano, mas não sei o que era. Ele parecia como um corcunda e andava arrastando a perna. Ele andava bem devagar, arrastando a perna. Quando ele ficou embaixo do poste de luz, eu tive uma visão nítida daquilo. Ele estava vestido com roupas rasgadas e era muito peludo.
Foi quando ele percebeu que eu estava olhando para ele e olhou para mim. Quando ele virou o rosto, eu vi aquilo todo peludo e muito feio. Naquele momento parece que se incomodou comigo, mas não podia fazer nada, pois além do muro da casa, a minha janela é toda gradeada. Quando ele me viu, foi caminhando arrastando a perna até entrar em uma rua no conjunto, e foi só assim que os cachorros pararam de latir. Só observando, eu moro distante do centro e tenho uma mata atrás do conjunto e uma área meio sem ninguém onde tem um aeródromo. Bom, gente, eu não sei o que era aquilo, mas prometo a vocês que na próxima lua cheia eu vou fazer uma vigília até conseguir fotografar aquela coisa. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito para todas as suas portas. O necrotério serve apenas para guardar eventuais corpos de recém-falecidos que lá ficam por pouco tempo, até serem encaminhados convenientemente, e raramente fica muito tempo ocupado. O acesso a esse subsolo, vindo do andar de cima, é feito por uma rampa descendente em forma de L. Quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Descrito o local, vamos à ocorrência. Uma funcionária da limpeza, após difícil e longa recuperação do choque sofrido, contou que estava limpando o corredor em forma de L de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. Após completar a limpeza do subsolo, guardou o material de limpeza no DML e caminhou rumo à saída. Ao se aproximar da rampa, deparou-se com uma mancha vermelho escura no chão. Estranho. Olhou para os lados intrigada, indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento. Nada. Não tinha explicação, ainda mais porque havia acabado de limpar tudo. Como a obrigação dela era manter tudo em ordem, voltou à sala de materiais, DML, pegou o necessário e foi dar cabo daquela mancha usando um pano úmido, balde e rodo. Esfregou e a mancha não saiu. Tirou o pano do rodo, agachou e tentou retirá-la usando a força das mãos. Conseguiu limpar aquele líquido escuro e viscoso. Levantou-se, logo atrás dela, percebeu outra mancha igual. Fez a mesma coisa da outra, esfregando com vigor. O silêncio do local era perturbador. O único som eram os movimentos de seu esforço contra a misteriosa mancha vermelha. As manchas foram aparecendo seguidamente como uma trilha e afastando-a cada vez mais da rampa de saída e encaminhando a funcionária em direção ao necrotério. Já próxima de sua entrada, de costas para ele, agachou-se para efetuar a limpeza e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que sem som algum. Aquele vento típico de quando alguém passa muito perto de nosso corpo. Um calafrio imediato varou a coluna dela de alto a baixo. Sentiu um cheiro de coisa podre, bolorenta. Ainda agachada de costas para o necrotério, levantou a cabeça e olhou à sua frente, em direção à saída, para a rampa em forma de L. Não é possível imaginar o que eu faria no lugar dela naquele momento. Certamente meus nervos ficariam paralisados e eu teria uma síncope. Naquele momento ela viu, olhando para ela, uma mulher ou algo parecido. Horval. A criatura possuía estatura média, corpo esquelético, típico de quem padece de moléstia grave há muito tempo. No rosto, rasgava um corte ou uma cicatriz aberta que desfigurava desde o canto da boca até o olho direito e passando acima dele. A cabeça inclinada para o ombro esquerdo ossudo revelava ainda mais a ferida no lado direito da face, emoldurada com cabelos pesados e desgrenhados. Cobrindo o corpo macerado, uma espécie de mortalha tenebrosa semi-transparente completava a imagem sombria. O olho esquerdo do espectro, único preservado, de um tom verde esbranquiçado, era como um dínamo a condensar toda aquela energia sufocante, arrebatando as forças da infeliz faxineira que observava aquilo de forma horrorizada.
O rasgo ao lado direito da boca revelava uma parte dos dentes enegrecidos e do imenso corte vertia aquele sangue vermelho escuro, escorrendo pela face direita, pescoço e tingindo parte da mortalha até o chão, onde nova poça se formava sem tocar os pés daquele ser horripilante que pairava a poucos centímetros do solo. O terror que se seguiu ao primeiro impacto da surpresa de saber que não estava só foi violentíssimo. Nos últimos instantes de lucidez, a faxineira sabia que não podia sair, já que o vulto guardava o acesso à rampa de saída. Sua única opção foi correr para a sala do necrotério vazio e de lá gritar com todas as restantes forças do pulmão em busca de socorro, sendo que em seguida desmaiou por completo. Os funcionários do hospital que correram para atender aqueles gritos desesperados que ecoaram pelos corredores não encontraram ninguém nem nada pelo caminho, a não ser a pobre moça, cujo corpo se encortremia vertiginosamente, em conjunto com palavras desconexas e inconscientes emitidas pela boca trêmula e roxa, que se calou logo em seguida. Levaram-na para imediato socorro ao piso superior, restando apenas 2 companheiras de serviço, que se apressaram a recolher o material sujo no meio do salão. Dadas as circunstâncias, não notaram uma única poça logo à frente da rampa. Tampouco indagaram sobre a natureza da sujeira vermelho escura no pano utilizado pela desafortunada faxineira, e que era uma prova da veracidade do ocorrido. Na noite que meu irmão me contou isso, inclusive outros incidentes desse tipo vividos por ele próprio naquele hospital, acordei de madrugada e fiquei imaginando aquela mulher horrorosa com sangue vazando da cara e não consegui mais dormir. De onde teria vindo aquela terrível criatura e quais seriam suas intenções? Quem estaria disposto a descobrir?